Olá pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o meu processo de criação dessa peça aqui em crochê, esse chapéu tipo coco, que foi feito com fio de barbante, mas ele também pode ser feito com o fio que vocês quiserem utilizar, porque veja só, o processo criativo de uma peça em crochê ele vai depender muito do objetivo que você vai querer para aquela peça. Por exemplo, esse chapéu eu queria que ele ficasse mais durinho, né? E o fio de barbante ele é perfeito para isso. Então, se você quer uma peça que tenha uma estrutura mais firme, você vai precisar optar por materiais, né? Que tenham que ofereçam essa estrutura, como os fios de barbante, que são diferentes dos fios de algodão, né? O barbante ele não é 100% algodão, ele possui outras fibras, por isso que ajuda a dar essa estrutura mais durinha para o chapéu, tá? Até porque como ele é coco, eu não quero que essa parte aqui ela fique caidinha, né? Ele até pode ser moldado, para usar assim, mas não quero que fique mole demais. Então, o material interfere muito nesse caimento, no caimento da peça, tá? É, uma outra, uma outra parte do processo, né, além da escolha do material, do fio, né, eu vou mostrar para vocês qual é esse fio aqui, ó, é esse aqui. Esse aqui é o fio de barbante. Esse aqui é o barbante número 3, tá? Você também pode utilizar para fazer a peça o barbante mais grosso, esse aqui é o 6. Porém, ele vai deixar a peça, o fio mais grosso vai deixar a peça também com um outro aspecto. Esse fio aqui mais fininho, ele oferece a estrutura que eu estava buscando para essa peça, né? Sem deixar de ser delicado. Porque a diferença do barbante mais grosso para um barbante mais fino é que vai deixar a peça mais rústica, tá? Mas o barbante mais fino pode dar essa maior delicadeza e uma estrutura sem ficar muito, sem perder um movimento, né? Sem ficar muito durinho, tá? Então, essa é uma das partes do processo, a escolha do fio. Depois, uma escolha importante é a agulha, tá? Para o fio que eu utilizei nessa peça, o barbante número 3, eu poderia estar utilizando a agulha número 2 ou 2,5. Como eu queria que a peça ela ficasse mais fechadinha, os pontos mais fechadinhos, ó, então eu utilizei a agulha número 2. Se você tiver o ponto muito apertadinho, você pode usar a agulha 2,5. Eu vou mostrar para vocês agora em um fio de uma espessura maior para mostrar melhor no vídeo e vocês verem aqui a diferença. Olha só. Esse fio aqui é o mesmo fio, barbante número 6. O barbante número 6 a gente utiliza a agulha número 3,5 ou a número 4. Uma dessas duas. Eu estou mostrando aqui para vocês entenderem esse exemplo. Veja, aqui eu tenho o mesmo fio, utilizando o fio de barbante número 6, utilizando a agulha número 3,5. Veja a diferença da peça. Olha só, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas para dar início a esse quadradinho. Então, ele tem 9 correntinhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Olha o tamanho que ficou. Olha o tamanho e olha os pontinhos como ficou bem fechadinho, ó.
Agora, vamos ver aqui com a mesma peça, ó, com a mesma quantidade de pontinhos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesma quantidade de pontinhos, olha só como ficou, com agulha diferente, só agulha. Vocês estão vendo como os pontos ficam mais abertinhos? Ó. Só com a diferença da agulha, tá? Então, a escolha também da agulha vai dar essa diferença, como por exemplo, a agulha maior dá uma mobilidade maior à peça, né? A agulha menor deixa a peça mais firme e mais fechadinha os pontos. E a diferença também de tamanho, ó, veja só. Olha o tamanho desse quadradinho e desse aqui. Tá vendo aqui o quanto que passa? Vamos ver, deixa eu mostrar melhor para vocês aqui com a fita métrica, para vocês verem, ó. Um tem 6 e o outro 7. A largura, vamos ver. Quase 5 centímetros. E aqui 4,5. Então percebam que a escolha da agulha também vai ter esse tipo de interferência, tá bom? Um outro processo, né, é o processo de escolha das cores. Vocês podem observar que muita gente faz crochê, entra aqui, ó, na internet, pesquisa assim, ó, paleta de cores, e aí a gente pode encontrar várias combinações de cores. E aí você vai escolher conforme ao seu gosto, né? Por exemplo, você quer que a sua peça tenha 3 cores, e aí você vai buscar combinações com 3 cores, né? Ou mais cores, enfim. A gente tem essa opção, né, de pesquisar por paletas de cores e vai aparecer isso. Só que, no caso da minha peça, não foi assim que eu escolhi as cores, tá bom? Essas cores aqui, elas foram inspiradas nesse programa aqui, nesse desenho antigo que eu gostava muito quando criança, o Castelo Rá-Tim-Bum. Se vocês observarem, a predominância das cores das roupas dos personagens é a predominância dessas cores, tá? O castelo, ele tem essa aparência mais assim, essa decoração mais amadeirada, mais escura, então por isso que eu quis essa predominância desse tom de marrom, tá? E aqui ao redor, né, o xadrezinho do meu chapéu, ó, ele tem a predominância de todas as cores que tem aqui nessa foto, ó. O pink, o azul royal, o amarelo, o laranja, vermelho, né? Vocês também podem pensar em criar suas próprias paletas de cores dessa maneira. Vocês buscam aí uma imagem que vocês acharam legal e aí vocês pegam as cores que são mais predominantes. Deixa eu aproximar aqui para você ver como fica fácil de escolher, né? E aí também é uma segunda opção, né? Para não ficar também assim muito padrãozinho, né? Vocês percebem que fica assim meio padrãozinho você escolher por paleta. Quando a gente faz assim pesquisa por imagem e escolhe as tonalidades predominantes, vai ficar uma combinação de cores mais diferente, né? Fora do padrãozinho. Porque o legal do crochê, gente, a magia de fazer crochê é que mesmo que alguém, né? Eu tenho gravado o vídeo do passo a passo dessa peça. Se você for fazer essa peça junto comigo, a sua vai ser única, porque a gente não faz crochê igual. E aí, quando você também escolhe suas cores assim, de forma diferente, a sua peça fica ainda mais exclusiva.
Então, esses são os processos básicos, né, para a criação das peças. Um outro processo, né, em especial para essa peça aqui de crochê, é sobre as medidas. Veja só como eu faço. Normalmente eu faço, pessoal, não observem, não deem atenção ao desenho, tá? Ele é só ilustrativo, eu não sou muito boa com desenho, eu sou melhor no crochê. Então eu faço desenho, né? Esse tamanho dessa peça aqui que eu fiz é o tamanho M, então para você medir o chapéu, você vai tirar aqui 16 centímetros dessa medida aqui do círculo inicial para um tamanho M, né? Se você quiser fazer menor, faz alguns centímetros menor. Se você quiser fazer maior, faz alguns centímetros menores. Essa circunferência feita no crochê com ponto baixo, ele me deu uma quantidade de 125 pontos baixos. Essa primeira fileirinha aqui, ó, que é essa primeira fileira de quadradinhos, ela tem que bater com esses 125 pontos para eu fazer a união aqui dessa volta. Aí eu faço uma continha básica, né? Eu divido aqui os pontinhos para eu conseguir fazer os quadradinhos certinhos para quando eu for fazer a minha união não sobrar e nem faltar pontinhos, tá? Então nesse caso eu fiz 8 quadradinhos de 14 pontos baixos, né? Como assim? O que é isso? Aqui, ó. Vamos supor 8 quadradinhos de 14 correntinhas para iniciar, né? A gente faz 14 correntinhas, aí inicia fazendo 14 pontos baixos e vai fazendo as carreiras de ida e volta para formar o quadradinho. Então, esse aqui de 8 foi iniciado, né, com 14 correntinhas para formar esse quadradinho. Para dar certo a união, eu fiz mais um quadradinho, só que esse com 13 pontos. Que aí, o total desses novos quadradinhos, a pontuação ia dar certinho 125, tá bom? Então, pensem nisso também quando vocês for fazer o seu chapéu, principalmente se, por exemplo, ele for um tamanho menor ou maior que esse, né? Aí você vai ajustar a quantidade de pontos dos quadradinhos, né? Que o total aqui desses quadradinhos, os pontos tem que bater com o total dos pontinhos que finalizou aqui nesse círculo, tá bom? Para dar certo na união, certo? O tamanho aqui, ó, da altura, vamos dizer assim, do quadradinho, ela também você tem que ter um objetivo. Por exemplo, o chapéu para mim, eu queria que ficasse um pouquinho acima da orelha, 9 centímetros ficou bom. Então, a gente também vai pensar em fazer os quadradinhos de uma forma, né, que dê aqui certinho, ó, os 9 centímetros, ó. Tá? 9 centímetros. Nesse caso aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, eu fiz a receita foi com esse fio. Com esse fio dá 10 voltinhas de vai e vem, tá? Então, é isso. Lembrando que receitas, né? O material que você vai utilizar, ela pode mudar, né? Como, por exemplo, aqui, essa peça eu usei o fio de um tex menor, mais fininho. Então, por isso que eu fiz um número de correntinhas maior e um número maior também de carreiras. Quando um fio ele é mais grossinho, eu tenho que fazer um número de correntinhas menor e um número de carreiras menor para dar o mesmo tamanho, tá? Não significa, né? Percebam que não significa que você não possa usar outros tipos de fio para fazer a mesma peça, né? Nesse caso, você só vai fazer essa adaptação de quantidade de correntinhas e quantidade de carreiras que você vai fazer.
A minha dica, sempre que você for trabalhar com crochê, usar fita métrica. Essa fita que é a minha melhor amiga, depois do fio, dos fios e das agulhas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu penso as minhas peças. Lembrando que às vezes a gente tem uma dificuldade, né, de criatividade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir andar com uma agenda como essa, porque aí eu vou tendo minhas ideias e anotando. Porque nem sempre quando um cliente, né, alguém ele vai pede alguma coisa para a gente criar exclusivamente, nem sempre você pode estar com vamos dizer assim, a criatividade boa naquele período. Então eu costumo andar com um bloquinho, uma agendazinha para ficar anotando as ideias. E também eu tenho uma pasta, né, onde eu guardo imagens, né, que eu acho legal a composição de cores, porque aí eu posso me inspirar nelas, né, sem ser aquela combinação de cores padrãozinho, né, como eu mostrei para vocês, que a gente pode pesquisar aqui na internet e usar padrões de cores. Eu não estou falando que usar esse aqui seja errado, tá? Só quando eu quero fazer uma coisa mais criativa, vamos dizer assim, mais diferente, sem um padrão, tá bom? Que também não erra, porque se vocês olharem aqui, o meu chapéu, né? Talvez quem não conhece esse desenho do Castelo Rá-Tim-Bum, quando vê a minha peça, ela não vai se lembrar. Mas se a pessoa tiver mais ou menos a minha idade, também for fã do Castelo Rá-Tim-Bum, quando ele vê a peça, ele vai se lembrar das cores e vai sentir, né, que ficou harmônico. Pode ser que algumas pessoas achem que não, mas aí você observa que as cores têm uma harmonia entre elas. Então, eu gosto de optar assim porque também fica muito legal e dá um ar mais diferente para as peças não ficarem aquela coisinha assim, padrão, né? Tem muitas amigas minhas que fazem crochê que ficam, eu queria fazer uma peça, mas eu não sei a combinação de cores que eu posso usar. Então, vocês podem tá optando por fazer isso, né? Busca na internet imagens e aí você vai optando pelas ou você usar, como eu aqui, só as cores predominantes, né? Porque, por exemplo, se a gente vê aqui, eu não usei todas as cores, só as predominantes. Por exemplo, eu não usei branco, né? Que não é uma cor tão predominante aqui. Eu não usei verde, que também não é tão predominante aqui. Mas não significa que se eu resolvesse colocar um quadradinho também com essas cores, branco, verde, como é que eu poderia ter colocado, não iria ficar feio, iria ficar também mais uma outra forma de fazer um chapéu, né? Então, aumenta ainda mais as nossas possibilidades de fazer a mesma peça, mudando, né? Por exemplo, a composição, né? A combinação de cores ou mudando o material, né? Como vocês podem ver, se eu fosse usar aqui o barbancho mais grosso, eu iria utilizar menos quadradinhos do que esse, né? Um número menor de quadradinhos. Então, vocês imaginam que percebem que vai dar uma outra cara à peça, né? E não, eu acho que não dá para dizer que é a mesma peça, né? Você pode dizer que é a mesma receita, mas a mesma peça não vai ser. Então, são todas essas possibilidades que é muito bacana de se trabalhar, porque você vai sempre, né, aumentando aí as possibilidades de fazer a mesma receita de várias formas diferentes, né? Imagina fazer aqui essa peça também com aquele fio
uma fibra mais grossa, né? Que o chapéu ele vai ficar bem armadinho mesmo, né? Tipo assim, bem retinho aqui, durinho. Vai dar um outro ar à peça, né? Então, percebam que, né, a escolha do material também faz uma grande diferença. Com essa mesma receita, você mudando a combinação de cores, você tem uma enorme opção, né, de novas formas de fazer a mesma receita e mudando apenas também, né, ou mudando apenas o material utilizado, você vai ter mais uma grande, enorme opção de formas de fazer a mesma receita. Isso aqui é o maravilhoso que eu acho do crochê. A gente tem aí inúmeras possibilidades de estar fazendo a mesma receita, você pode repetir ela de várias formas diferentes. Eu penso que às vezes a gente tem só poucos materiais, né? Por exemplo, para você fazer crochê, você só vai precisar de linha, agulha, tesoura, cola para fazer o arremate, né? Como eu tinha explicado para vocês no outro vídeo, eu gosto de fazer meus arremates assim. Eu uso uma agulha de numeração menor para esconder o fio entre as laçadinhas. E aí, no finalzinho, eu ainda boto um pontinho de cola para o trabalho ficar bem seguro. Então, esses pequenos detalhes também vai dar um diferencial muito grande para a sua peça. O material, né? A combinação de cores que você utiliza, né? Usar cores assim também muito aleatórias, não é que não fica bacana, mas pode ser que não fique tão harmônico, né? A não ser que você tenha uma ideia como eu, como por exemplo esse chapéu Rá-Tim-Bum, né? Ele vai fazer sentido porque tem aqui a inspiração das tonalidades, né, desse desenho. Quando você faz assim uma coisa muito aleatória, pode ser que as cores não casem e aí a sua peça ela não tenha, o público não veja como uma peça bonita. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? E escolha e vamos dizer assim, um casamento legal das cores que a gente vai utilizar para não ficar uma peça assim também tão diferentona a ponto de ficar desarmônico as cores. O material é o segundo que eu diria que é o mais importante, porque primeiro dessa parte, né, do caimento, do que você quer, né? Aqui, por exemplo, se você quisesse um chapéu todo firme, né? O ideal seria utilizar uma fibra mais grossa, né? Um fio com 75% de algodão, vai deixar a peça mais durinha. Ou aquele barbante mais rústico, que aí ia dar, né, realmente deixar a peça bem firme, sem quase nenhuma mobilidade, né? Se você fizesse, por exemplo, essa peça com o fio todo em algodão, ele ia ficar bem molinho, tipo o caimento de um gorro, né? O gorro normalmente são feitos com fio de lã, aí você pode imaginar como que ficaria molinho a sua peça. O terceiro mais importante, que eu diria, é a escolha das agulhas. Essa escolha, o fabricante de cada fio, ele vem fazendo indicações, né? Por exemplo, o fabricante de barbantes número 6 indicam você usar a agulha 3,5 ou até, né, a agulha 4,5. Eu diria que a agulha ela não tem que ser escolhida assim, ela tem que ser escolhida de acordo
com o que você vai querer da peça, né? Se você quer uma peça mais firme, você usa a numeração recomendada menor, né? No caso aqui do exemplo que eu estou dando do barbante número 6, a menor numeração indicada pelo fabricante é a 3,5. Então, se eu quero uma peça com mais fechadinhos, pontos mais fechadinhos, né? Um caimento mais durinho, aí eu uso a indicação de numeração menor do fabricante. Se eu quero dar mais movimento à peça, né? Ó, vocês percebam que ficam até mais maleável, ó. Tá vendo? Ó, olha essa como ela fica firme. Pega aqui na pontinha e ela fica firme. Essa daqui ela já dá uma dobradinha para baixo, porque ela fica mais molinha pelo fato dos pontinhos eles ficarem mais abertos. Ó, vocês conseguem perceber que o pontinho ele fica mais abertinho? Essa é a agulha 4,5, é a maior indicação do fabricante. Então, se é isso que você deseja, essa textura assim mais maleável e os pontinhos mais abertinhos, você faz a utilização da indicação da agulha maior do fabricante, tá? Uma outra questão sobre a agulha e isso vale mais para o pessoal que está iniciando. O pessoal que está iniciando, normalmente eles têm os pontos, você está iniciando no crochê, né? Então, você não tem tanta prática, o ponto digamos que seja mais frouxinho. Então, se esse for o caso de você vai fazer o seguinte: você está com um ponto frouxinho, mas você quer que a sua peça tenha esse formato aqui, mais fechadinho, mais durinho. Aí, ao invés de você utilizar, né, como eu falei, quer ficar mais fechadinho, tem que usar a menor indicação do fabricante, que é no exemplo do fio do barbante número 6, é a 3,5. Você que é iniciante, que tem um ponto mais frouxinho, você pode usar a agulha número 3, que aí ela vai meio que, vamos dizer assim, te obrigar a ficar com o pontinho mais fechadinho, tá bom? E se for o contrário também, se você tiver o pontinho, uma tração, né, como a gente chama, mais firme, né? Por exemplo, eu tenho essa tração mais firme, eu tenho essa tendência a fazer meus pontos mais apertadinhos. Então, eu sempre utilizo, né, quando eu não quero que fique tão apertadinho assim, eu utilizo meia pontuação a mais na agulha, tá bom? Que vai dar certo. Como vocês perceberam aqui, a agulha número 4 e a agulha número 4,5 e a agulha número 3,5. Então, observem aqui essa diferença, tá? Então é isso, pessoal. Essas são as coisas mais importantes de você se pensar antes de iniciar um projeto em crochê, né? Não fiquem também muito preso ao material da receita. Tentem explorar, né? Busquem utilizar outras texturas, né? Ter essa peça aqui com esse jeitinho assim mais ou menos durinho, né? E é uma ideia minha, mas por exemplo, você quer buscar uma inovação, quer experimentar um fio aí diferente, testa, porque aí pode ser que você faça uma peça ainda mais incrível. O legal é a gente estar sempre testando vários materiais. O que eu faço? Sempre que eu encontro no mercado um fio diferente, eu vou e faço quadradinhos assim, que são quadradinhos de amostra que eu tenho. Essa aqui é a amostra da agulha número 3,5 e essa aqui é a amostra da agulha número 4. Porque aí, quando eu vou iniciar um projeto, vou pensar na peça, eu também fico observando essas amostrinhas que eu tenho em casa e aí elas me ajudam a decidir
né? Qual a agulha, qual o fio que eu vou utilizar, tá bom? Então, é uma dica que eu deixo também para vocês quando forem fazer seus projetos de crochê. Todo fio que vocês comprarem, né, deixem uma amostrinha lá para vocês, né? Uma amostra de da menor agulha indicada pelo fabricante e uma amostra da maior agulha indicada pelo fabricante, né? Para ajudar na parte do processo criativo, que aí vocês já vai ter ali visível a textura, né? A firmeza ou o movimento que vocês querem, que vocês estão buscando, né? Para a peça de vocês. Eu acho que ajuda bastante, tá? Principalmente porque a peça, a mudança de material, ela dá uma cara diferente para ela, né? E aí como que a gente vai descobrir isso? Ou você faz essa amostrinha, porque aí vai te dar menos trabalho, né? Porque você já vai ter amostrinhas, né? Tanto de questão de agulha, de numeração de agulha, como também na questão dos materiais. Então, o ideal é isso, faz testes pequenininhos assim, porque se a gente não faz uma amostrinha assim pequenininha de cada fio antes de se pensar no projeto, você só vai ver o caimento da peça quando você finalizar ela, né? E eu não tenho muita pena não de desmanchar meu crochê, né? Já me acostumei, já desapeguei a isso. Mas as meninas, né? O pessoal que normalmente trabalham com crochê, eles não gostam muito de desmanchar. Então, o ideal antes de você iniciar o seu projeto é isso. Porque aí você tendo essas amostrinhas fica mais fácil de você escolher a agulha que você vai utilizar e o fio que você vai utilizar, tá? No lugar onde eu tô gravando esse vídeo, não é na minha casa. Por isso que eu não deu para mostrar para vocês todas as amostras que eu tenho, tá? Mas se vocês tiverem interesse, pode deixar aqui no comentário, tá? Que eu faço um outro vídeo para vocês só mostrando as amostrinhas que eu faço de cada fio, né? Eu tenho uma amostra de barbante número 6, assim, os quadradinhos, né? Aí, por exemplo, eu uso o barbante número 6, agulha 3,5 e a agulha 4,5. Aí, o barbante número 3, né? Aí eu tenho outro quadradinho feito com a agulha número 2 e outro feito com a agulha número 3, né? Que é o mínimo e o máximo indicado pelo fabricante. E eu também não faço isso só com os barbantes, tá, gente? Faço também as minhas amostrinhas dos fios de polipropileno, os fios de algodão, de microfibras, enfim, todos os fios de malha. O fio de malha, então, aumenta a possibilidade, né? Porque o fio de malha ele não tem uma indicação exata de uma agulha, né? Então, você pode aí usar agulhas, por exemplo, uma agulha número 4, né? Dependendo porque o, o fio, ele tem que caber aqui, ó. Vamos imaginar que esse fio azul é um fio de malha. Para eu saber que dá certo eu trabalhar com ele e essa agulha, ele tem que ter esse encaixezinho perfeito. Aí você consegue trabalhar sem desfiar o seu fio e sem te dar muita tração para machucar seu pulso, tá? Sempre faz isso. Vou mostrar para vocês com o fio mais fininho. Ó, essa é a indicação mínima. E essa é a indicação máxima. Você vê que fica um pouquinho mais folgadinho, né? No fio de malha você vai fazer isso. Você vai pegar aquelas agulhas de numeração bem maior, vai colocar ele no meio da agulha e aí você vai poder ver qual a agulha que fica melhor. Se você coloca o fio de malha na agulha e ela fica
assim, por exemplo, ó, você nem vê a pontinha, significa que ela não é apropriada para ele. Então, você tem que buscar uma outra agulha, né? Ela tem que ficar ou assim, a pontinha certa, ó. Ou assim, folgadinho dentro, tá? É assim que você pode escolher agulhas para, no caso do material, né, daquele fio de malha, já que a maioria deles não tem uma indicação exata de uma agulha, tá bom? Essa é só uma dica. Também não significa que se você quiser fazer com uma agulha maior, né, muito maior que a numeração ou menor que a numeração, você não vai conseguir. A numeração menor pode ser que você tenha maior dificuldade, assim como a numeração maior, mas não significa que você também não consiga. Vai mudar isso, vai alterar só na aparência da peça de vocês, como eu mostrei aqui, ó, na minha amostrinha, que vocês podem ver. Essa é a diferença que a agulha dá, né? Mesmo fio, mesmo ponto, mesma quantidade de ponto, olha a diferença. Visível, né? Coloquei aqui, ó, início com início. Ficou como se eu tivesse feito uma correntinha a mais, mas não é. É a mesma quantidade de correntinhas para iniciar. Então, percebam que dá essa diferença. Então, por isso que eu falo, é importante que vocês tenham essas amostrinhas para facilitar no início do projeto do trabalho de vocês. Eu acho que essa é uma dica maravilhosa. E essas amostrinhas também, elas podem servir, se você, assim como eu, comercializa, né, os seus produtos, ela pode servir também de amostra para você apresentar para o seu cliente. No caso, quando eu atender o meu cliente, eu levo essas amostras para ele ver, né? Opção de cor e opção de material, que aí ele pode escolher. É uma dica também para vocês que, assim como eu, comercializam suas peças em crochê. Tá bom, gente? Eu espero que essa conversa sobre como eu costumo, né, fazer meus projetos das minhas peças tenham sido esclarecedor, né? Essa, essa receita eu já passei para vocês em um outro vídeo, então é uma receita, né, que basicamente é só você fazer o círculo, né, e os quadradinhos e depois as abas. A parte que é mais pensada é só nessa parte mesmo do tamanho, né? Porque, por exemplo, se aqui eu quisesse fazer um chapéu de um tamanho maior, que 16 centímetros, com certeza, ao finalizar o meu círculo, eu teria uma quantidade maior de pontos baixos, né? Então, como eu estava fazendo assim nesse formato xadrezinho, a quantidade de quadradinhos ela tem que bater, né? Também com a quantidade de pontos que está finalizando esse círculo. Então, essa parte, que é uma matemáticazinha básica, você fazer antes também ajuda, né? É melhor do que você ir fazendo os quadradinhos aleatórios e depois perceber no final que não deu certo, né? E ter que desmanchar o seu trabalho. Então, pensa nisso antes. Uma questão também pode ser que você possa ter dificuldades em fazer a continha, mas você pode fazer contando mesmo. 125, então você vai diminuindo. Vamos supor, vamos colocar 13 pontos. Se eu fizer 8 quadrados de 13 pontos, quantos pontinhos vai sobrar? E aí você vai tendo assim uma ideia de quantos quadradinhos você vai, aliás, quantas correntinhas você vai precisar fazer para fazer cada quadradinho e dar certo no final a união, né, de todos os pontos aqui da parte circular do chapéu, né? A questão também da união que eu fiz aqui, ó, no modelo desse chapéu eu quis que ela tivesse essa parte aqui em relevo.
Então, eu não costurei, eu uni com ponto baixo. Se eu tivesse costurado, a união não teria relevo, assim como eu fiz aqui, ó, nessa costura. Ó, não tem relevo porque foi costurado, tá? Então, esses detalhes também pode dar uma diferençazinha na sua peça, já trazer um ar diferente. Vamos imaginar que essa mesma peça aqui eu tivesse feito todas as uniões assim também com ponto baixo. Vocês conseguem imaginar que essa peça já seria outra transformada em outra? Porque em cada quadradinho aqui teria também o relevozinho dessa carreirinha aqui. Não é legal assim? Aí essa já é mais uma possibilidade, né? Você optar pela forma da união também vai trazer uma cara diferente para o seu projeto, tá bom? Então é isso, pessoal. Basicamente assim, todas essas possibilidades eu vejo como um ponto super positivo no crochê, né? Porque só uma única receita a gente já descobriu aí que só mudando o fio eu posso fazer várias peças diferentes, só mudando a composição das cores a gente faz várias peças diferentes, mudando a numeração das agulhas a gente faz várias peças diferentes, mudando a forma da união dos pontinhos a gente também já pode fazer uma outra forma, né? Uma outra peça diferente dessa daqui, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham se encantado aí com os processos, né, de produção de uma peça de crochê. Desejo a vocês uma ótima criatividade, tá? Não fiquem se prendendo muito a materiais, testem material, testem agulhas, né? Como vocês perceberam, essas pequenas mudanças podem trazer aí várias outras possibilidades para vocês. Então busquem isso, testem sempre. O exemplo de ter a amostrinha também é bacana, mas se você for mais aventureiro, você pode iniciar uma peça completamente aleatória, com fio, com a agulha que você quiser e não deixa de ter um resultado bonito também, né? Essa dica mesmo de amostrinha eu só falei para quem quiser ter aí exemplos para se pensar antes de iniciar a produção de um projeto, tá? Obrigada pela atenção de todo mundo. Tchau, tchau.